Estamos em uma série de mensagens na carta de Paulo aos Filipenses, e até aqui nós já vimos no capítulo 1 que Paulo começa essa carta orando por aquela igreja, e nessa oração ele tanto reconhece a graça de Deus atuando sobre aqueles irmãos, quanto ele pede, quanto ele intercede por aquela igreja, demonstrando um equilíbrio saudável da maneira como nós mesmos devemos nos relacionar com a igreja de Deus. Depois Paulo se alegra ao ver Cristo sendo anunciado, mesmo com a sua prisão, que segundo Paulo, a guarda pretoriana toda já tinha ouvido falar do Evangelho por conta das suas algemas, porque embora ele tivesse algemado, o Evangelho não estava preso. Mesmo Paulo se alegrou com aqueles que estavam pregando o Evangelho por motivações erradas, mas Cristo estava sendo pregado, e então Paulo se alegrava de igual modo. Depois disso, nós vimos que Paulo disse que, para ele, o viver era Cristo e o morrer era lucro. Mas enquanto ele estivesse vivo, então, ele continuaria a trabalhar para que aqueles irmãos continuassem a crescer na fé e usufruíssem da alegria que a fé traz. E então, hoje, nós entramos no versículo 27, e eu convido você a abrir sua Bíblia para lermos do versículo 27 ao versículo 30 deste primeiro capítulo de Filipenses. A palavra de Deus diz assim: o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito e em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de Deus, de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Pois vocês receberam o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Estamos juntos nessa luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Essa é a palavra de Deus. Eu quero já de imediato dizer que o propósito de Paulo com esse texto, ele deixa bem claro que existem algumas coisas que Paulo esperava daquela comunidade de Filipos, daquela igreja. E aqui eu vou listar 5 coisas neste texto, a partir do versículo 27, que Paulo esperava que aquela igreja tivesse enquanto postura. E essas 5 coisas Paulo começa dizendo na metade do versículo 27 para o fim, onde ele diz: quando eu for vê-los novamente, Paulo esperava que ele fosse liberto da prisão, e ele foi de fato liberto daquela prisão, ele é preso novamente, depois morre, mas dessa primeira prisão ele é liberto. Quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes. Essa é a primeira característica que Paulo esperava que aquela igreja tivesse. Aquela igreja, assim como nós, devemos estar firmes no Senhor, arraigados nele, confiando nele, enraizados na própria palavra do Senhor, esperando nele, colocando a nossa expectativa nele, fundamentados no ensino dos apóstolos, na própria palavra. Não devemos ter nenhum compromisso com o erro. O que Paulo tem em mente aqui é a lealdade ao Senhor que deve ser percebida na vida do povo de Deus. Devemos viver de maneira firmes, fincados na rocha que é o Senhor. E aí, eu quero aproveitar deste tema para fazer um parênteses que eu considero muito importante, que muitas vezes nós, como bons calvinistas, nós dizemos, que uma vez salvos, somos salvos para sempre. E muitos têm dificuldade com essa afirmação, porque parece uma afirmação que leva a algo que é contrário à firmeza. Parece que leva a uma ideia de um cristianismo meio libertino, um cristianismo meio liberal, meio flexível demais. Afinal de contas, já somos salvos, então
poderemos viver de qualquer maneira. Mas a Bíblia nunca ensina isso, muito pelo contrário. Preste atenção na frase que eu vou dizer. A preservação, ou seja, o ato de Deus nos preservar, não exclui a perseverança humana. Pelo contrário, a preservação de Deus implica na nossa perseverança. Eu vou explicar. A Bíblia é um livro que não se contradiz. E em vários momentos a Bíblia diz que Deus nos preserva. Deus faz promessas específicas que a boa obra que Ele começou em nós, Ele há de terminá-la. Deus não para projeto no meio do caminho. Deus não perde ninguém. Jesus Cristo disse isso. Aqueles que o Pai me deu, de maneira nenhuma lançarei fora. Mas a própria Bíblia também fala da importância de perseverarmos, de continuarmos firmes, de nos mantermos no sólido fundamento. E longe dessas duas coisas serem contraditórias, assim como, por exemplo, Jesus diz que, ou a Bíblia como um todo diz que a fé é dom de Deus, que o arrependimento é produzido pelo Espírito, mas o próprio Jesus, pregando aqui nesse mundo, diz: creiam e se arrependam. Ou seja, é responsabilidade de vocês crer e se arrepender. Mas ao mesmo tempo a Bíblia está dizendo que se o Espírito Santo não fizer, que se Deus não conceder fé, é impossível que nós a tenhamos. Portanto, da perseverança funciona da mesma maneira. Deus promete nos preservar. E é por causa dessa promessa de preservação que nós perseveraremos. Mas isso não é algo automático. Jesus, os apóstolos, sentiram a necessidade de nos exortar para que nos mantenhamos firmes. E aqueles que no final se demonstrarem relapsos, se demonstrarem terem construído a sua vida na areia e não na rocha, esses, na verdade, evidenciam que eles nunca foram, na verdade, salvos. Portanto, a preservação divina não exclui a perseverança humana, mas ela implica na perseverança humana. Todos aqueles a quem Deus preservar, perseverarão. Essa é a ideia. Fechando parênteses, Paulo diz então que aquela igreja deveria permanecer firme. Em segundo lugar, Paulo diz que aquela igreja deveria se permanecer unida em um só espírito, em um só propósito. A unidade aqui é nos apresentada como um esforço, um trabalho em conjunto, lado a lado, contra um inimigo comum. Uma igreja que não deveria aceitar qualquer divisão, qualquer rivalidade. Paulo diz: vocês devem permanecer como um só espírito, vocês devem permanecer com um só propósito. Porque a vida cristã é uma batalha espiritual que nós não lutamos sozinhos. E existem dois grandes erros nessa batalha espiritual que nós podemos cometer enquanto igreja. O primeiro erro é queremos lutar sozinhos. Negligenciarmos que fazemos parte de um exército, mas queremos muitas vezes vencer a batalha sozinhos. Paulo diz que esse é um erro. Nós devemos estar unidos, lutando juntos, em um só propósito. E o segundo erro, pior do que o primeiro, é quando, ao invés de lutarmos juntos em um só propósito, nós acabamos nos encontrando lutando uns contra os outros. Totalmente em oposição àquilo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O primeiro erro, nós lutamos sozinhos. O segundo erro, nós lutamos uns com os outros. Ao invés de juntar forças, nós dividimos forças. Ao invés de nos fortalecermos, nós nos enfraquecemos. Ao invés de acumularmos estratégias, sabedoria para lutar contra um inimigo em comum, nós nos encontramos usando a nossa sabedoria, as nossas estratégias para lutarmos uns contra os outros.
E Paulo diz, isso não está certo. Muitas igrejas estão divididas. Cristãos se encontram brigando por pequenas coisas, enquanto o mundo está se afundando na escuridão, no pecado. Enquanto pessoas têm lutado contra vícios. E nós muitas vezes queremos brigar por coisas insignificantes. E assim o inimigo nos divide. E assim o evangelho é mal visto, porque o evangelho é aquilo que é tão forte, que tem o poder de nos unir, mas quando nós negligenciamos o evangelho, então nós nos dividimos. E isso é um péssimo testemunho para o evangelho. Mas eu quero te convidar a não pensar nisso de um jeito muito geral, global. Eu quero ajudar a cada um de nós a pensar em nós mesmos. Sem olhar para o outro, olhando apenas para nós mesmos, nós temos sido pessoas que promovem a unidade da igreja, ou somos pessoas que promovem a divisão? Somos pessoas que nos encontramos lutando sozinhos contra pecados, contra dificuldades, ou somos pessoas que compartilhamos uns com os outros e estamos unidos em um só espírito, em um só propósito? Qualquer outra coisa diferente de lutarmos juntos em prol de uma causa em comum não é a vontade do nosso Deus. Paulo diz então, estejam firmes. Paulo diz, estejam unidos em um só propósito. E ele diz, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Essa nossa união, esse nosso esforço de trabalho em conjunto, não é apenas contra um inimigo que é o pecado, que é Satanás, que é um coração que rejeita o Senhor, mas a nossa luta deve ser em prol de alguma coisa, que Paulo diz que é as boas novas do Evangelho. Algumas pessoas estão sempre lutando contra alguma coisa, mas raramente estão lutando em prol de alguma coisa. Muitas vezes somos reativos demais. Nós sempre estamos correndo atrás de algo que é urgente, de algo que é um problema que se levanta. Estamos sempre tentando apagar um fogo. Sempre lutando contra algo ou alguma coisa. Mas o que Paulo nos chama a fazer aqui é lutar ativamente a favor de algo, a favor da proclamação do Evangelho. A favor de contar ao mundo as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Devemos unir forças a esse objetivo, com esse objetivo. Meus irmãos, muitas vezes nós, mesmo aqueles mais conscientes do seu chamado de proclamar o Evangelho, muitas vezes acabam fazendo isso de maneira isolada. Acabam dormindo em paz, sabendo que a minha parte eu estou fazendo. Mas o que a Bíblia nos chama, de fato, é, enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, atuarmos juntos na missão de proclamar as boas novas. Não é uma luta que cada um de nós enfrenta sozinho. Eu lembro que no auge da minha adolescência, muito impactado pelaquilo que Deus fez na minha vida, ouvindo grandes pregadores que me incentivavam a ir e pregar o Evangelho e morrer o mais rápido possível. Eu era muito influenciado pelo Paul Washer na época, queria colocar no auge dos meus 17 anos uma mochila nas costas e pregar no país mais perseguido e morrer pela causa do Evangelho. Isso era o meu sonho. Queria fazer a minha parte. Não estou dizendo que isso é errado, obviamente não. Mas eu lembro de conversar com pastores experientes e eles todos me diziam a mesma coisa. Eles falavam para mim, a missão de Deus é cumprida pelo povo todo de Deus. E eu comecei a ser impactado pela ideia de fazer missão não sozinho, mas na coletividade, a partir da igreja local, a partir da inflamação de outros que também entregariam as suas vidas pela causa do Evangelho. Irmãos, não basta tentarmos salvar o mundo sozinho. Até os filmes de super-heróis já entenderam isso. Nós precisamos unir forças, unir estratégias, unir recursos, unir dons espirituais.
Precisamos nos encorajar, precisamos nos ajudar, precisamos fazer coisas em conjunto. Lutarmos juntos, Paulo disse, pela proclamação das boas novas. Meus irmãos, ou nós lutamos juntos pelo Evangelho, ou nós estaremos lutando sozinhos, ou pior, estaremos lutando uns contra os outros, para a vergonha do Evangelho. Mas Paulo então diz uma quarta coisa que ele espera daquela igreja e que Deus espera de nós. No versículo 28 ele diz: não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Não tenham medo de oposição. Não tenham medo de perseguição. O Império Romano naquela época, Filipos era uma cidade romana, e naquela época havia uma perseguição ferrenha com os cristãos, que os cristãos enfrentavam, porque para o Império Romano chamar qualquer outro que não César de Senhor, de Kyrios, que é a palavra em grego, isso era terrível, só César era Senhor. E os cristãos chamavam Jesus de Senhor. E por isso eles eram perseguidos, tanto pelos romanos quanto pelos judaizantes. Cristãos eram zombados, excluídos, perseguidos e mortos, e Paulo diz para eles: não tenham medo. Porque o medo nos paralisa. Porque o medo faz as pessoas negarem a fé. Porque o medo impede o avanço do Evangelho. Esse encorajamento que Paulo traz me lembra a passagem que Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 28, diz: não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma de vocês, não podem matar o espírito de vocês. Aqueles que não têm poder de definirem um estado eterno de vocês, não tenham medo. Mas o problema é que, quando nós olhamos para a igreja hoje, muitas vezes vemos uma igreja com medo da rejeição. Uma igreja que se cala diante de problemas estruturais. Uma igreja que não combate o bom combate. Uma igreja que não diz coisas que são muito mal vistas pela cultura da nossa época. Uma igreja que se acovarda. Temos medo de perder amigos, temos medo de perder emprego, temos medo de perder reputação, temos medo do que os outros falarão a nosso respeito. Meus irmãos, temos sido ousados em nossa fé ou temos nos intimidado pelos adversários de nossa época? Aqueles irmãos estavam sofrendo com a própria vida. Talvez nenhum de nós esteja passando por qualquer ameaça de perder a vida ou algum familiar. Passamos por uma perseguição muito mais sutil. Mas parece que muitas vezes somos mais medrosos. E o texto ainda diz: não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês, porque isso é um sinal de Deus de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. O que Paulo está querendo dizer aqui com isso? Paulo apresenta dois possíveis destinos. O primeiro, os opositores serão destruídos. Essa pode ser uma destruição tanto terrena, aqui neste mundo, quanto futura, no julgamento final. Mas há uma certeza: os opositores ao Evangelho serão devidamente punidos. Podemos descansar com essa verdade. E o outro destino é que os crentes serão salvos. A perseverança dos cristãos na fé, mesmo diante da perseguição, se torna uma evidência de que nós pertencemos a Deus e receberemos a salvação final. Percebe? É isso que Paulo está dizendo. Não se deixem intimidar, porque isso é um sinal de Deus de que eles serão destruídos, e isso é um sinal de Deus, ou seja, a firmeza de vocês, a intrepidez de vocês é um sinal de que vocês serão salvos. Cuidado. Paulo não está dizendo que nós somos salvos pela nossa coragem. Não, isso seria salvação por obras. Paulo e nenhum outro autor bíblico diz isso.
Mas Paulo está dizendo que a nossa firmeza e a nossa coragem são evidências de que houve salvação em nós. Porque a única coisa que explica nós queremos abdicar de tudo que temos nessa vida em prol de uma causa do Evangelho é que nós estamos recebendo algo maior. Por isso Paulo diz, para mim morrer é lucro. Porque quando eu perder todas as coisas deste mundo, eu vou receber algo muito melhor do que aquilo que eu tinha. E isso me faz ter coragem, e isso me faz ter intrepidez, e isso me faz desafiar o Império Romano, e isso me faz desafiar os judeus. Portanto, a nossa coragem em meio à perseguição, de fato é uma evidência poderosa de que houve salvação em nosso coração. E o contrário é verdadeiro. Preste atenção. Quando somos medrosos, quando nos calamos, quando nos acovardamos, isso também pode ser uma evidência forte de que, embora professemos que somos cristãos, talvez nós nunca tenhamos sido salvos verdadeiramente. Pela manhã eu falei que uma história que eu tinha ouvido por várias vezes, mas não sabia se era verdade. O irmão da igreja, depois do culto, me trouxe um livro que contava justamente essa história. Então, pelo menos ela é contada nesse livro. A história diz de uma região que certa vez alguns soldados chegaram numa igreja, invadiram um culto e disseram, olha, todos vocês aqui que negarem a Jesus, vocês podem sair por essas portas e vocês estarão livres. Mas aqueles que permanecerem nesse local serão mortos, se não negarem a Jesus. E então a história conta que as pessoas foram saindo e um grupo ficou. E aí naquele momento os soldados abaixaram as suas armas e disseram, nós somos cristãos também. Nós queremos participar de um culto com cristãos verdadeiros, cristãos que não se acovardam, cristãos que mantêm a sua fé mesmo diante da oposição. É saudável, irmãos, pensarmos sobre isso. Diante de perseguições muito menores, como temos reagido aos nossos opositores? Deixamos nos intimidar, nos calamos quando o Estado, quando a cultura pop, quando as pessoas, quando a academia nos chama de retrógrados, preconceituosos, atrasados, moralistas, ou falamos ainda mais alto do amor, do Evangelho, da graça. E Paulo fala de uma quinta e última coisa que Paulo queria que aqueles irmãos tivessem. Ele diz no versículo 29, pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Que quinta característica era essa? Paulo queria que nós encarássemos o sofrimento como privilégio. Meus irmãos, como isso é forte. Paulo não diz que sofrer é um castigo, como muitos de nós às vezes pensamos. Se eu estou sofrendo, alguma coisa de errado eu fiz. Paulo diz que sofrer pela causa do Evangelho é um privilégio. É muito comum que nós lembremos de que Paulo já disse que crer em Cristo é uma graça que nos é concedida. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé, e isso não é um dom de vós, mas é um presente da graça. É Deus quem nos proporciona a fé, uma graça que nós não merecemos. Mas não é só a fé que é um presente e um privilégio. Esse texto diz que o sofrimento pela causa de Cristo também é uma graça, também é um privilégio. Presta atenção, somos tão imerecedores
que nem sofrer por causa de Cristo eu e você merecemos. É isso que Paulo está dizendo. É uma graça. Nos foi conquistado pela cruz o privilégio de sofrermos pela causa de Cristo. Cristo sofreu, os apóstolos sofreram, a igreja primitiva sofreu, no decorrer da história da igreja muitos sofreram, irmãos hoje sofrem pela causa do Evangelho, e longe de isso ser um pesar, isso é um privilégio. Eu lembro uma vez de ter lido um livro do John Piper sobre missões. Naquele livro ele disse que quando missionários no final da sua vida são entrevistados, dizendo, nossa, como foi vocês sacrificarem toda a sua vida em prol de uma causa tão dolorosa, sofrida? Ele diz, os missionários sempre em uma única voz dizem, eu nunca fiz sacrifício algum. Foi tudo um privilégio. Como isso se aplica à nossa vida, irmãos? Devemos enxergar o sofrimento como parte natural da vida cristã. Muitas vezes pensamos que seguir a Cristo nos livrará de dificuldades, quando é exatamente o oposto. Jesus diz que seguir a Ele significava tomar a nossa cruz e morrer para nós mesmos, e que aqueles que quisessem segui-lo seriam perseguidos. Muitas vezes desanimamos do nosso cristianismo porque é um cristianismo sem graça. O cristianismo que não enfrenta a oposição deve ser questionado. Mas se enfrentarmos rejeição, zombaria ou dificuldades, isso não deveria nos surpreender, isso não deveria nos fortalecer. Assim como Paulo já disse no começo do capítulo 1, que as algemas dele, que a prisão dele, estavam encorajando muitos crentes a pregarem o evangelho de maneira corajosa. Veja o sofrimento como um privilégio, não como um castigo. Jesus sofreu para nos salvar e quando sofremos por Ele, temos a honra de partilhar do seu sofrimento. Ao passar então, irmãos, por dificuldades por conta da nossa fé, talvez perseguição, críticas, rejeição, talvez um emprego, em vez de reclamar, devemos agradecer a Deus pelo privilégio de participarmos do sofrimento de Cristo. Devemos permanecer firmes em meio às provações. Assim como Paulo escreve isso estando preso, isso deveria nos encorajar a agirmos de igual modo. E então, no versículo 30, Paulo diz, olha, tudo isso eu espero de vocês, igreja. Isso é esperado de vocês. Mas, versículo 30, estamos juntos nessa luta. Vocês não estão sozinhos. E meus irmãos, nós não devemos cometer o erro que Elias, o profeta Elias, cometeu quando ele em algum momento achou que ele era o único que havia sobrado. O único fiel. E Deus disse para ele, Elias, assim como você, 7.000 outros não se renderam a Baal. Irmãos, existem crentes espalhados pela face da terra que Deus está preservando e que estão perseverando firmes. E que estão testemunhando corajosamente. Não estamos sozinhos. Existem muitos outros que durante a história da igreja sofreram em nome de Cristo. Existem muitos outros que estão sofrendo em nome de Cristo. E isso deveria nos encorajar. As dificuldades de Paulo e de outros inúmeros irmãos deveriam nos fortalecer. Paulo diz, vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Ou seja, por que é surpresa para alguém passarmos por dificuldades? Elas aconteceram em todo o meu passado. E Paulo diz, elas ainda vão continuar acontecendo. Estamos no mundo e enfrentamos aflições por nosso amor a Cristo. Afinal de contas, a Bíblia diz que nós não somos habitantes finais daqui, mas pertencemos a uma pátria que há de vir. Ok, então, apenas recapitulando, o que Paulo diz que ele espera de nós? Que devemos ser firmes,
unidos em um só propósito, na mesma luta pela proclamação do Evangelho, que nós não devemos deixar ser intimidados pelos nossos adversários e que devemos encarar o sofrimento como um privilégio, desde que o sofrimento seja pela causa do Evangelho. Tudo isso é uma forma de cumprir um chamado que Paulo faz no começo do versículo 27, que de propósito eu pulei. Os irmãos mais atentos notaram que eu comecei da metade do versículo 27 para frente. Mas tudo isso que Paulo espera daquela igreja, Paulo fez um chamado anterior. Tudo isso que Paulo espera é uma forma de cumprir o chamado que ele fez no começo do versículo 27. Eu quero que você leia comigo. O mais importante é... Toda vez que você, na Bíblia, lidar com expressões assim, pare e preste atenção. Não é à toa. Paulo está querendo dar muita ênfase e atenção. É como se Paulo estivesse tentando resumir todo o cristianismo nesse chamado que ele vai fazer agora. Ok? O mais importante. E qual é o mais importante? Que vocês vivam em sua comunidade, ou seja, não sozinhos, não isolados, não em rebelião uns com os outros, não em divisão, em sua comunidade, de maneira digna das boas novas de Cristo. Isso é o mais importante. Paulo, inclusive, disse isso em outras cartas. Vivam de modo digno do evangelho a que foram chamados, Efésios, capítulo 4, versículo 1. Paulo está dizendo, podemos entender que estar firmes e unidos não é apenas o resultado de viver de maneira digna, mas a própria forma de vivermos de maneira digna. Todas essas 5 coisas que ele esperava que aquela igreja tivesse, era a forma de nós vivermos de maneira digna do Evangelho de Cristo. Essa é a maneira pela qual, e por isso que eu comecei desse jeito, tudo isso é a maneira pela qual nós vivemos de maneira digna do Evangelho. É assim que nós honramos o Evangelho. Quando nós estamos unidos, quando nós estamos firmes, quando nós não nos amedrontamos, quando nós encaramos o privilégio de sofrer pela causa do Evangelho, quando nós nos unimos pela proclamação do Evangelho, Paulo diz, é assim que nós honramos as boas novas de Cristo. É desse jeito. E isso é o mais importante. Esse é o nosso chamado principal. Nós somos chamados a honrar as boas novas do Evangelho. Portanto, para Paulo, um cristão que vive de maneira digna do Evangelho, não vive isolado, mas está engajado na luta com outros irmãos, em unidade e em um só propósito. Eu quero terminar essa mensagem remetendo você a um filme de 98, muito famoso, conhecido, O Resgate do Soldado Ryan. E que nesse filme, no final ali, nas últimas cenas, o Capitão Miller, interpretado por Tom Hanks, está morrendo e diante dele está o soldado Ryan. E nas suas últimas palavras, o Capitão Miller diz para aquele soldado, faça por merecer. Em outras palavras, faça valer a pena o sacrifício todo que está sendo feito por você. Faça valer a pena. E então, aquele capitão morre, e aí numa mudança de cena muito interessante, a câmera vira por aquele soldado, e então anos se passam. O Capitão Miller morre ali na frente do soldado Ryan, e aí então a câmera vira e aparece agora o soldado Ryan já no final da sua vida, em sua velhice. E diante daquele túmulo onde estava o Capitão Miller, o soldado Ryan diz o seguinte: todos os dias eu penso no que você me disse naquele dia. E eu tentei viver a vida o melhor que eu pude. Eu acho que eu consegui. E eu espero que, pelo menos aos seus olhos, eu tenha honrado o que você fez por mim. Eu espero, Capitão Miller,
que aos seus olhos eu tenha honrado o sacrifício que você fez por mim. O texto bíblico, Paulo está dizendo algo muito parecido. Paulo exorta os cristãos a viverem de maneira digna do Evangelho. Ou seja, qual é a mensagem central do Evangelho? Deus veio a este mundo, se tornou homem e morreu numa cruz maldita em nosso lugar. E Paulo espera, e Paulo nos chama a vivermos de maneira digna. Paulo nos chama a viver de uma maneira que honre o sacrifício que foi feito em nosso lugar. Assim como o soldado Ryan carrega o peso do sacrifício dos soldados que deram a vida para que ele estivesse vivo, nós carregamos o peso de vivermos de tal forma a honrar o sacrifício que Jesus fez naquela cruz em nosso lugar. Meus irmãos, por favor, não me entenda errado. Nós nunca mereceremos o sacrifício que foi feito em nosso lugar. Nós nunca compraremos o sacrifício, mas nós podemos sim viver de modo digno. Nós podemos sim viver a cada dia lembrando que só estamos aqui porque um dia Cristo deu a vida em nosso lugar e podemos honrá-lo com a nossa vida. Através de todas essas 5 coisas que Paulo diz que nós devemos fazer. É assim que nós honramos o sacrifício do próprio Filho de Deus feito em nosso lugar. Temos muito mais razão do que o soldado Ryan tinha para viver uma vida digna. Portanto, irmão, você tem vivido de modo digno do Evangelho? A maneira como você enfrenta a perseguição, a maneira como você está firme, a maneira como você luta com um só propósito, junto com os seus irmãos, pela causa do Evangelho, tudo isso você tem feito? Essa é a maneira de nós honrarmos o sacrifício que foi feito em nosso lugar. Você enxerga o sofrimento por Cristo como um privilégio? Você tem se intimidado diante da oposição? Eu quero desafiá-lo nessa noite a viver como um verdadeiro cidadão do reino de Deus. Não se intimide, não se desvie, permaneça unido, firme em um só propósito de sofrer pela causa do Evangelho. Lembre-se, Jesus sofreu por você primeiro. Agora Ele nos chama a segui-lo, custe o que custar. Vamos orar. Senhor Deus, nós não temos palavras para reconhecer o tamanho do Teu sacrifício em nosso lugar. Deus, nós não entendemos nem a nossa frieza e insensibilidade. Nós vemos um filme como O Resgate do Soldado Ryan e nós nos emocionamos com soldados que dão a vida por outros, pecadores que dão a vida por outros, pessoas que não mereciam dando a vida por pessoas que não mereciam. Mas quando nós ouvimos falar do Teu Evangelho, que é tão mais impressionante, de um Deus santo, justo, puro, perfeito, se fazendo homem e dando a sua vida de um jeito extremamente mais doloroso, sofrendo todo o castigo do pecado, tendo o inferno subido aquela cruz, por pessoas que jamais mereceriam e podem merecer. E muitas vezes isso não nos toca. E muitas vezes não vivemos conscientes disso. E não vivemos de maneira digna do Evangelho de Cristo Jesus. Ó Deus, nos perdoe. Perdoa quando permitimos que a divisão ocorra em nosso meio. Perdoa quando nós lutamos sozinhos. Perdoa quando nós não lutamos pela causa do Evangelho. Perdoa quando nós nos amedrontamos. Perdoa quando nós não encaramos o sofrer pela Tua causa como um privilégio.
Ó Deus, perdoa-nos. Perdoa-nos a nossa insensibilidade, a nossa frieza, a nossa falta do primeiro amor. Deus, ajuda-nos a viver de maneira tão consciente do sacrifício que foi feito na cruz em nosso lugar, para que vivamos de maneira digna, para que honremos aquilo que o Senhor fez em nosso favor, para a glória do Teu nome, Deus, e para mais plena alegria do Teu povo, que pode ser desfrutada em meio ao sofrimento, que o Senhor conceda o pedido que nós fazemos nessa noite aqui. Não apenas para nós, mas por toda a igreja do Senhor espalhada pela face da terra. Pedimos que sejamos conhecidos pela nossa firmeza, pela nossa união e pela nossa disposição em sofrer pela causa do Evangelho, a fim de que honremos o Teu sacrifício. No nome de quem oramos. Amém.